Então, vamos dar início ao nosso primeiro episódio do podcast Nada Fora do Lugar. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Silveira, eu sou psicóloga, eu sou mãe pela via da adoção, sou separada. E esse podcast surgiu da mentoria da Thalita, né? Estou muito feliz pela oportunidade que você está nos dando. A Thalita é mentora, ela é mãe do Vitor e do Arthur, esposa do Patrick. E a Ana Paula é esposa do Daniel, mãe da Lavínia, Lucas e Lorenzo e analista corporal. Então vamos começar nosso podcast, nosso primeiro episódio do Nada Fora do Lugar, que surgiu da mentoria da Thalita, que são com mulheres, e a gente sentiu de fazer esse movimento para ajudar outras mulheres, né? Que nós somos muita contribuição com as nossas histórias, nossa profissão. E, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto, do nome, né? Nada Fora do Lugar. Sim. Primeiro é uma honra estar aqui, Paty. Você é uma mulher extraordinária. E eu digo que nada fora do lugar vem de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Porque a gente precisa olhar na nossa casa. O que está fora do lugar? De dentro para fora. Então, o Nada Fora do Lugar nasceu para mulheres que querem ir além. Da culpa, do medo, da procrastinação, da autocobrança, das comparações, da zona de conforto, das marcas do passado. Para viver quem elas nasceram para viver em Deus. Né? Não dá para falar que eu tenho uma empresa sem ter, pelo menos, conhecido sobre gestão. Exatamente. Fluxo de caixa. Então, o Nada Fora do Lugar também nasceu para voltar para um lugar de mesa. Quem eu sou nos meus diversos papéis? Será que hoje eu estou V0, inteiro presente no presente com os meus filhos? Será que hoje eu ouço com atenção e eu falo com respeito? Então, eu preciso olhar em todos os lugares aonde eu estou numa posição que não é a minha, que eu não fui projetada. E decidi mudar. Só que crescer dói. Então, eu fui quebrada, né, Patrícia? Porque o meu projeto ideal era Trending Company, que eu atendia em vários lugares no Brasil. E aí, o meu projeto ideal não era o projeto ideal de Deus. Depois do diagnóstico de autismo do nosso filho, eu entendi que o meu primeiro valor é a família. Então, eu fiz um caminho de volta. E nasceu a plataforma Identitar, que é um lugar de acolhimento, de segurança, de pertencimento. Porque antes eu atendia em company homens e mulheres, né? Empresas como um todo. Atendia Brasil, outros países, mas não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. E antes de qualquer coisa, eu sou a mãe do Vitor e do Arthur. E esse é meu inegociável. Então, a plataforma Identitar também nasceu para aquela mulher que ela não quer ser só workaholic, só focar no pilar trabalho, chegar no topo da montanha, sozinha, sem família e sem filhos saudáveis emocionalmente. Então, a primeira pessoa que Deus tem transformado nesse caminho, por isso nada fora do lugar, sou eu. Saindo de um lugar que me colocaram, ou será que fui eu mesma que me coloquei? E é bem esse caminho que a gente está fazendo na mentoria, né? Sim. Com cada história que a gente escuta nos encontros, a gente percebe que é visualizar esse lugar e encaixar o que está faltando, jogando fora aquilo que não é necessário mais, trazendo algo novo, de cada mulher que faz parte dessa mentoria, né? Sim. E começando com um pontapé inicial, falando de máscaras de orgulho no episódio de hoje. Uau. Que desafio, né? É porque crescer dói. E é muito mais fácil eu me colocar num lugar de vítima. Porque sempre que eu sou vítima, tem algum culpado. Sim. E se tem um culpado, então eu não preciso mudar. E aí eu quero mudar todo mundo, eu me coloco num pedestal. E aí o meu pai fez isso, o meu marido fez isso, a minha esposa fez isso. Mas e quem sou eu nos meus diversos papéis? Talvez eu sou arrogante, talvez eu sou viciado em criticar, talvez eu sou perfeccionista, e aí eu quero mudar todo mundo e não tenho autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? A plena convicção de que eu não mudo ninguém, mas de que quando eu mudo, tudo muda. E o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se a palavra tem poder e eu não mudo ninguém, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E aí entra arrancando as máscaras de orgulho.
É porque a gente começar a se mover é bem desafiador. Sim. Né? Jogar a responsabilidade pro outro fica muito mais fácil. Porque eu não preciso fazer nada. Ninguém me cobra. Né? Eu não sou o alvo. Então, eu jogo pro outro modificar a minha vida. Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho resultados. Porque o meu resultado vem do movimento do outro. E, muitas das vezes, o outro não faz nenhum movimento. E eu fico ali na minha zona de conforto. E a gente não entende por que a vida não anda. Né? Por que nada acontece para mim? Por que as coisas não fluem? Acontece pro outro e não para mim? Porque eu tô jogando a responsabilidade pro outro. Aí entra a intenção do coração. Se a tua decisão tá com intenção em comparação e inveja, que são manifestações do orgulho, você já se perdeu. Entende? Então, é muito importante olhar. Peraí, eu tô me comparando. Peraí, então eu fiz isso porque eu tô competindo de maneira inconsciente com o outro. E quem compara, compete. Sempre que você passa uma vida toda regando a grama do vizinho, você tá competindo e aí alguém vai sair diminuído. Na maioria das vezes, quem vai se diminuir é você. Então, sair desse lugar vai requerer renúncia, quebrar a estrutura de orgulho e mudança. E não é para qualquer um. É só para quem decidiu ir além. Porque para chegar onde ninguém chegou, tem que fazer o que ninguém fez. Exatamente. Aproveitando esse gancho, né, Paula, eu queria que você falasse sobre o que é a análise corporal, né? O perfil dessa personalidade. Porque eu acho que tem tudo a ver. Né? Quando a gente se conhece, a gente sabe até onde a gente é capaz de chegar. Não faz essa comparação. Né? Porque se eu tenho um perfil, é injusto comigo me comparar com alguém muito diferente. Né? Então, fala um pouquinho do que é essa... A análise corporal, colocando através do orgulho, é interessantíssima, por causa que eu falo que todos nós somos iguais e somos todos diferentes através de uma porcentagem dos traços de caráter. Quem vai sentir mais a coitada e vai colocar a culpa nos outros é mais ou menos o oral, porque é o que é bancar a vítima, a inocência. Um rígido, ele com orgulho, ele vai falar, pode deixar que eu faço tudo, eu sou capaz de tudo. E vai deixar todo mundo para trás e vai focar no seu objetivo. O psicopata, ele vai conduzir as pessoas para manipular, porque ela está no orgulho e está sofrendo. Então, todos os traços são bons, mas quando tem a manifestação de orgulho, eles se tornam ruins e a capacidade melhor deles se torna pior, porque vai conduzir todo mundo em volta. O esquizoide vai se voltar para o mundo do imaginário. É onde não quer viver nesse mundo e quer sim viver somente na sua mente, porque na sua mente ele tem um autocontrole. O oral banco coitado, o masoquista reclama e quer pegar dores que não são deles. Por quê? Faz com que ele se sinta naquela vulnerabilidade de falar assim, ó, eu não posso fazer nada porque eu tô carregando minha mãe. Eu não posso fazer nada porque eu tenho que levar os meus filhos. Então, assim, sempre coloca a culpa e pega até a parentela. Então, através dos 5 traços de caráter, todos eles têm manifestação de orgulho. Mas quando a gente se conhece, cada um dos traços de caráter, a gente pode se transformar o orgulho numa consciência e mudar a nossa história de vida. Mas só para as pessoas entenderem, o que é isso? Como é que se explica esse traço de caráter? Como é que as pessoas entendem? Como é que eu sei que traço que eu sou? Como que isso é constituído? Uau, boa pergunta. Os traços de caráter é forjado dentro do útero da mãe, que é o primeiro traço de caráter que vem o esquizoide, até os seus 5 anos de idade, que são forjados 5 traços de caráter. Através de uma dor, eu falo assim, eu gosto muito de levar para o espiritual. Eu falo assim, que todo mundo sente uma dor. E Deus é tão generoso que coloca pérolas dentro da gente para nós usar isso no nosso futuro. Porque, assim, através daquela dor, ele dá um recurso. Então, os traços de caráter são um recurso que a gente tem, que a gente ganha de Deus, para nós saber sobreviver aqui. Então, faz total diferença quando você sabe, através da dor que você teve e ganhou aqueles traços de caráter e como você se sentiu. A criança, assim, às vezes a gente fala assim, eu sou oral por causa dos meus pais. Não, você é oral porque você decidiu aquele caminho. Então, desde o princípio, nossas escolhas são somente nossas, desde o princípio. Então, assim,
depois dos 4 anos, aí vai ser validado por causa que a criança com 2 aninhos, que vem o traço masoquista, ela vai se sentir humilhada, porque aconteceu algumas circunstâncias lá atrás. Ela não vai falar assim, uau, com 2 aninhos, vai falar assim, nossa, eu tô me sentindo humilhada. Não, ela vai sentir aquilo e vai ficar guardado no seu subconsciente. E aquilo fica armazenado. Depois, até os seus 12 anos, isso vai ser validado por quem cuidou de você. E aí sim, ela vai entender que aquele sentimento que ela sentiu com 2 anos de idade era uma humilhação. E aí vai ser validado dos 4 anos até os 12 anos. Depois dos 12 anos, eu falo assim que é a hora que você vai ver como que você realmente projetou isso nos seus filhos. Que aí é a hora que eu falo assim, a hora que você vai ver que você é uma boa mãe, um bom pai. Porque assim, a criança que era quietinha vai se tornar super arteira na escola, não vai fazer a lição e vai ficar rebelde. Aquela criança arteira ficou super inteligente, concentrada e é o melhor da sala, que você não tem problema. Mas é o formato dos traços de caráter que a criança sentiu e o que a gente colocou nela quando ela era pequena. E aí, depois dos 20 anos, que é o que eu falo assim, quem não tem dependência emocional, eu amo essa parte, que tipo assim, eu como arroz e feijão, mas eu tenho dependência emocional. Por que você come arroz e feijão hoje, sendo que você não gosta do feijão? Porque meus pais sempre me deram. Quem não tem dependência emocional acaba não comendo mais o feijão porque não gosta, porque não tem dependência emocional. Sabe se posicionar. Exatamente. Certo? Sabe dizer sim, sabe dizer não. Eu não faço mais porque meus pais querem. Porque eu não preciso mais da aprovação deles, é isso? Isso. E o que acontece? Quando você não tem dependência emocional, você voa muito mais longe. Quando você não sabe lidar com os seus sentimentos, acaba você sendo travado e não saindo do lugar. Então, é muito importante você ter esse autoconhecimento para você e como você lidar com seus filhos e para você, quando no futuro, escolher um parceiro do seu lado. Uhum. Só para a gente trazer uma clareza, porque tem pessoas que nunca ouviram falar dos traços, né? Então, na verdade, ele é constituído, ele é formado, né? Formado. Da gestação até os 4 anos. Então, passa pela fase da criança. Exatamente. Né? De amamentação, de gestação, de amamentação, os primeiros passos, o desfraude, Sim. né? Em cada uma dessa, ele é construído baseado na hereditariedade e no meio, né? Na forma como a criança interpreta aquele acontecido. Exatamente. Né? E ali fixa uma ferida, Isso. que seria a humilhação, a rejeição, o abandono, né? E aí, interessante, porque eu acho que em cada fase dessa vai formando uma máscara, né? De acordo Sim. com cada perfil, com cada traço, na verdade. E é importante dizer quando que o orgulho ele entra na nossa vida. Quando de alguma maneira eu me sentir ferido ou machucado, eu faço uma promessa. Sim. De que ninguém mais vai fazer aquilo comigo. Então, a Patrícia, a Ana, em algum momento se sentiu humilhada, criticada, rejeitada, que ela não era tão importante assim, ou que ela era inadequada. Ela se sente ferida e machucada e ela faz uma promessa de que não, ninguém mais vai fazer isso comigo, não. Só que essa promessa é uma máscara de proteção. Uhum. Afinal de contas, se eu me proteger, ninguém mais vai me rejeitar. Se eu me proteger, ninguém mais vai me criticar. Só que essa máscara é uma mentira. E aí eu visto a máscara de eu tenho que ser perfeita. Então, se eu sou perfeita, eu não vou mostrar minha vulnerabilidade para ninguém. E aí ela centraliza todas as coisas nela. Afinal de contas, eu sou perfeita. E aí ela é viciada em criticar. Então, se ela é viciada em criticar, o marido não presta, os filhos fazem tudo que é ruim. E aí, projetos de 3 anos demoram 40. Sim. Por quê? Porque a murmuração impede a prosperidade e a abundância de chegar na sua vida. Orgulho. Assim como a ingenuidade. Peraí, Thalita, ingenuidade é orgulho? É, o meu sócio me traiu, eu atraí um marido narcisista, mas peraí, você fez uma reunião de alinhamento de expectativa? Você sabe o seu valor, por isso sabe dizer sim e sabe dizer não? Prestou atenção nos sinais, né? Desse marido. E aí, todo mundo não pode ter o seu valor? Sim. Mas será que não é você que está alimentando um vício num marido que, por exemplo, quando eu me casei, eu tinha um marido que queria que eu fizesse a sopa igual a da mãe dele. Mas a orgulhosa aqui dizer o que não, eu vou fazer. Ei, tá tudo bem, vai tomar a sopa lá na mamãe, meu amor.
ela sempre vai ser a sua mãe. Mas aí entra a comparação. E tá tudo bem, a mãe dele sempre vai ser a mãe dele. Mas aqui, juntos, nós vamos construir a nossa história. Mas será que a típica boazinha que não se posicionava porque era viciada em sempre se vitimizar e viver a comiseração, será que não era mais conveniente para mim sempre pegar a dor de todo mundo? Sim. Orgulho. Vício e depois reclamar. Olha o que fizeram comigo. Olha como meus filhos me deixam cansada. Olha como o mundo tá ruim. Peraí, mas quem é você nesse lugar? Colocou limite no seu filho? Porque o limite tipo, nos protege da insanidade. Então, peraí, será que eu tô sabendo dizer sim? Será que eu tô ouvindo com atenção o que às vezes o universo está gritando? Os prejuízos estão gritando? E aí não dá para reclamar. Provavelmente não tá ouvindo porque tá na dor, né? Cada um na sua dor. E trazendo essa visão de Deus, que eu achei muito legal, é que quando a gente cria essa ferida, a criança, né, na verdade, a gente vai para a vida se conectando com pessoas que fazem a gente acessar essa ferida o tempo inteiro. Para que a gente possa olhar para ela. Né? E a gente não entende. Por que eu tenho relacionamentos com uma pessoa que está sempre me abandonando? Né? Por que eu estou em situações onde eu estou sempre rejeitada? Por quê? Porque eu preciso olhar para isso. Eu criei algo lá na infância, mas vamos colocar Deus, né? Tá me colocando em lugares onde eu possa olhar para isso e entender que isso foi algo que eu contei, né? E fazer o caminho de volta, né? Que quando a gente traz toda a memória da infância e a gente tá adulto, eu preciso fazer o caminho de volta e entender qual foi a história que eu construí. E tá tudo bem mudar, porque a nossa história não é o nosso destino. Exato. Quem eu vou ser a partir de aqui? E é lindo você falar isso, porque a culpa não é a nossa identidade. Né? E apesar de sermos memórias, tudo está no significado. Qual significado eu trouxe do que me aconteceu? Porque se o cérebro não distingue o que é imaginário, será que a palavra não pode ter poder? Será que a partir de hoje, ao invés de focar no que falta, eu não posso dizer, Deus, o que é que o Senhor já tem feito por mim? Sim. E aí, se o cérebro não distingue o que é real e do imaginário, e tudo que você pensa e sente, se você comunica, e tudo que você comunica se torna crença, e toda crença é autorrealizável, será que nós não somos, pela palavra, porque a palavra tem poder, capaz de escrever uma nova história? E aí eu vou arrancando essas máscaras, dizendo, eu não preciso mais estar nesse lugar. A culpa não é do outro. Então, eu digo assim, se tivesse algo que nos fizesse mudar a nossa vida de uma vez por todas, o que seria? O perdão. E o perdão não libera o outro, libera a mim. E tá tudo bem. Ei, vamos escrever. E algo que eu tenho aprendido muito, Paty, abrace um pouco mais. Ria. Assista um filme em família. Sorria muito mais. Porque a partir do momento que eu entrego para o Espírito Santo de Deus aquilo que eu não tenho controle, ele se move. Porque ele é real. Ele não é uma religião, ele é real. E ele manifesta vida, cura e restauração em nós. Só que o orgulho, ele é a morte. Porque no orgulho, eu tenho sempre que ter razão. Então, eu sempre vou ativar gatilhos de justificativa, de ira, de impulsividade, de justificativa. Afinal de contas, o que é que os outros vão pensar de mim? Isso sobre o outro. Ele está falando sobre o que ele é. Então, proteja o teu coração, proteja os teus pensamentos, se perdoe um pouco mais, vista a sapatilha do descanso e flua. A gente só tem uma vida. Contei para vocês na plataforma, na mentoria, que há 6 meses eu perdi uma cunhada que há 5 anos lutava contra um câncer. E quando eu vi ela com o olho vidrado, saindo sangue pelo nariz, eu só falei, Deus, leva ela. Mas ela é uma mulher abençoadíssima. Cara, mas ela já está na eternidade. E eu, o que eu faço com a minha vida hoje? Peraí, por que eu estou vivendo no futuro? Vamos fazer a regra certa? 70% no presente,
10 no passado só para olhar para o significado que eu trouxe, quem eu decido me tornar, e 20% no futuro para sonhar, para ter uma visão alinhada aos meus princípios e valores, para viver quem eu nasci. Na prática, é ser... Ao contrário, eu acho que na prática a gente e está mais no depois ter... futuro do que nesse presente, né? Porque tá muito competitivo. Sim, e tá tudo bem mudar a rota. Sim. Tá tudo bem reconhecer que eu errei. Né, que eu contei para vocês, tem coisas que é para nós, mas não é naquele tempo. Eu fui para um apartamento, era o meu apartamento dos sonhos, e lá nós descobrimos o diagnóstico de autismo, porque o perfil da nossa casa não era para apartamento, era para casa, porque nós temos um filho com hiperatividade cerebral. E a casa linda, eu falei, meu Deus, eu vou morar numa taperinha desde que eu tenha meu filho de volta. Então, e aí eu arranquei do meu mural a casa do condomínio que eu sonhava. Por quê? Ansiedade. Não saber esperar a hora certa. E às vezes eu sonhei, decidi, mas eu não perguntei para Deus qual era a opinião dele. Máscara de orgulho, necessidade de aprovação, necessidade de ser elogiada, arrogância, ganância. Sim. E isso é disfuncional. E toda disfunção precisa ser tratada. Então, por isso que eu falo para vocês, né? Eu não vou levar ninguém ao lugar onde eu não fui. E a primeira pessoa que Deus está transformando e trabalhando e forjando o caráter sou eu. Porque santidade, na palavra de Deus, não é perfeição. É transformação. É aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento não é no destino. É na jornada. Sim. Né? Então, olhando para o orgulho, tá tudo bem. Deixa embora. Porque o que é mais precioso para mim? A vida. Né? E aí eu volto para minha cunhada. Deixou 2 filhos, né? De 5 e 10 anos. Mas a gente ainda tem vida. E para a gente chegar nesse aperfeiçoamento, primeira coisa, precisa tirar essas máscaras. Senão eu não consigo olhar além. Eu não consigo fazer modificação nenhuma. Sim. Né? E aí fica arrumando justificativas. Aí eu preciso chegar num estágio de sobrecarga, né? Então, você precisou experimentar lá o apartamento para entender. Nossa, não era para eu estar aqui. Eu não tinha entendido o recado, E aí, meus móveis eram todos brancos. Gente, alguém avisa? Gente, é tudo escuro. Troquei tudo. A mesa de 17 mil foi embora. Gente, tá tudo bem. Humildemente, eu disse pro meu esposo, eu errei. Esse lugar, a gente precisa mudar. E tá tudo bem. A gente só muda por 3 motivos, Paty. Pela dor, pela consciência ou pelo constrangimento. Eu precisei passar pelo constrangimento, pela dor. Hoje, o meu propósito é aumentar o nível de consciência. E um dia eu perguntei, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor traga clareza de qual é o meu propósito aqui na Terra, porque eu não quero ter um vocabulário bonito. E ele disse, o teu propósito é tornar o amor vivo dentro das pessoas. Por isso a plataforma chama Identitar, que significa em latim origem. Nós nascemos da eternidade com um propósito muito específico e nós somos resposta para esse tempo em Deus. E o nosso projeto precisa se tornar impacto na vida de outras pessoas. E tornar o amor vivo é fazer com que a Paty volte a acreditar nela. Fazer com que ela saiba quem ela é, que ela é filha, que ela é capaz, que ela foi projetada da eternidade, que nada do que ninguém fizer, nenhum post-it que foi colocado na sua vida, pode mudar quem você é em Deus. E assim a gente tem feito isso toda semana nos encontros, né? Sim, e dói, né? Porque quantas histórias ali. Mas, ao mesmo tempo, é acolhedor, porque existe identificações ali. Sim. Né? A gente olha para uma que dá o depoimento e você fala, nossa, isso aqui é muito parecido comigo. Nossa, como eu já passei por isso. E é o que você sempre fala, né? Eu não vou conseguir levar ninguém num caminho que eu não tenha percorrido. E eu vejo muito isso na minha maternidade, porque é tirar a máscara de orgulho todos os dias, né? E em relacionamentos. Para desfrutar. Sim. Né? Posso te expor aqui no podcast? Claro. Quando você chegou, quanta dor na maternidade, né? E de eu não sou tão boa. Hoje eu olho para você, Paty, e há um fluir, né? Até nas relações, de dizer, gente, eu posso ser uma mulher
que um homem sonha. É. Eu posso ser quem eu decidi ser. Sim. Mas eu não preciso mais provar pra ninguém que eu tenho que ser perfeita ou que eu não erro. Porque a gente é gente. E quando a gente erra. É. Né? Então, assim, eu tô dispondo porque você se Sim, abre pra sim. isso. E das nossas feridas sai poder pra curar. Muito. Né? Então, assim, Muito poder. não achemos que é em vão. Né? Ou a gente fica num lugar de vítima, ou a gente avança. É. E vive, porque a gente só tem uma vida e tá passando muito rápido. Eu tô com 40, né? De repente, cheguei aos 40, eu falo, meu Deus. Eu tô lá nos 40 mais, né? Então, meu nível é outro. E tá tudo bem, né? É. Você ia falar alguma coisa, Paula? Eu te cortei. Não. Mas e por que as suas cobranças, né? Porque você é rígida. Exatamente. O maior traço seu é a rigidez. Então, enquanto você estava na dor, você estava preocupada com o que os outros estavam, o que os outros iam falar de você. É. Entende? Na hora que você parou e falou assim, caramba, eu sou rígida, mas qual é o meu potencial? É colocar a mão na massa? Eu sigo o script? Perfeito. Aí foi aonde você fez toda a linhagem. É. Tirando as máscaras de orgulho, mas entendendo quem realmente você é. E quando você olha para dentro de você e vê que Deus colocou as pérolas extraordinárias, que é a rigidez, que é o potencial incrível que a gente tem, que é pernas para correr, faz total diferença. Eu sei o meu valor. É. E quem colocou essa pérola dentro de você foi Deus. Entende? Você é uma pessoa muito especial para Deus. E todas as pérolas são especiais quando você dá valor para elas. Uhum. Sim. E tá tudo bem mudar, né, Paty? Tá. Eu costumo dizer que o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, qual é o posicionamento que eu tô hoje? Porque aquela menina ferida ainda domina e controla as minhas decisões. Por exemplo, eu tenho algumas clientes que são cases de sucesso no Brasil, e aí outras mulheres do mesmo nicho, nossa, eu quero o sucesso da fulana. Uhum. Ok. Mas aí você ia olhar, quando ela era criança, né? O caso de uma específica, por exemplo, que eu vou dar de exemplo. Quando ela era criança, ela via o pai trair a mãe com a melhor amiga. E ela cresceu vendo a mãe dizer, menina, nunca confie em homens. Menina, nunca confie em ninguém que as pessoas não prestam. Mas ela já estava no quarto divórcio. Ela estava repetindo um padrão, porque fez uma promessa de que homem não presta, de que não pode confiar em ninguém, de que ela não era tão boa assim, ou de que ela tinha que ser perfeita. Então, ela tinha sempre que sair com a maquiagem perfeita, ela tinha sempre que estar com a roupa perfeita, e eu não posso mostrar que eu errei. Sim. Então, ela era crítica, ela era explosiva, ela era impulsiva. E aí, com todo respeito, eu quero o sucesso do outro? Peraí. Quando ela fez um caminho de volta real à identidade dela, é a primeira vez que ela levou o filho no shopping, ele não precisava estar com a roupa perfeita, mas com a roupa de futebol que ele queria, ela me ligou chorando, dizendo, gente, isso aqui é viver. Ela liberou perdão para o pai, que há anos ela não conversava. Ela se relacionou, entendeu que é a honra ao pai, que não é aceitar tudo, mas é que nosso pai é maior que nós, e tá tudo bem mudar. Ela se casou, hoje vive um casamento restaurado. E aí sim a prosperidade, o lucro veio. Porque ela já não é mais uma menina, agora ela é uma mulher madura que decidiu onde quer chegar. E aí eu digo, decida onde você quer chegar. Pense em quem você precisa se tornar e não pare até chegar lá. Mas existe um bastidor. Porque arrancar a máscara de orgulho não é para qualquer um. Porque é muito mais fácil eu chegar aqui, sentar com vocês e falar sobre o outro. Uhum. Gente, fofoca. Sim. Vai cuidar da sua vida. Falar até bem do outro é fofoca. Se você mudar só você, cuidar só de você, colocar uma trava na sua língua e amar as pessoas sem julgar e criticar, sem você ter razão, eu garanto que a vida da gente vai ser muito mais leve. Talvez eu seja rígida, né? Eu falo que eu bato, depois eu assopro. Não, o rígido, ele bate e sai, né? Ele não fica lá de muito mimimi, não. Eu estou certa. E olha que às vezes a gente tá aí, porque a gente tem recursos. Mas eu penso que o primeiro lugar que a gente precisa olhar e entender é o de filha, né? Quando você fala de pai e mãe. Eu não consigo estar em nenhum outro lugar se eu não me vejo como filha.
Porque hoje a gente vive muitas situações onde eu quero ser o marido da minha mãe, ou a esposa do meu pai, ou ser a mãe dos meus pais, e faz com que eu perca toda a ordem. E aí, quando eu tenho um filho, o que acontece? Eu me perco. Porque eu sou mãe dos meus pais, como é que tem espaço para esses filhos, né? Então, eu vejo que as minhas máscaras de orgulho começaram a ser mexidas quando eu escolhi ser mãe. Porque eu tinha toda uma visão. Eu falei assim, eu nasci para ser mãe, né? E aí eu não pude ter os meus biológicos, porque eu, né, tive uma sequência de abortos. E depois eu vim para adoção, eu falei, não sei nada de maternidade. Meu Deus do céu, alguém me ensina. Alguém me ajuda, pelo amor Alguém de me Deus. ajuda. Tudo mentira que eu nasci para ser mãe. Ivana, Foi bem isso. Alguém me tira desse lugar. Porque eu achei que eu soubesse. E aí eu tô o tempo inteiro. Eu dou um passo pra frente e dou uns 10 pra trás pra tentar entender que lugar que eu me perdi. Mas a nossa vida é um videogame. Porque, assim, quando a gente se entende e se autoconhece, igual como você já sabe dos traços de caráter, já conhece, né, os traços de caráter, os bloqueios que você teve com o seu pai ou com a sua mãe, você não vai colocar na sua filha. Então, você entende que a sua filha está anos-luz na frente. E o que você caiu, ela não vai cair. Sim. Mas isso não significa que vai ser perfeito. Vai ser mais fácil para sua filha. É porque eu não sei como ela vai interpretar, né? Exatamente. Mas é aí que vem o diálogo. Todo dia sentar, o que você sentiu? O que você achou? Aquele diálogo, aquele tempo 100% com seu filho, para entender o que ele está entendendo. Tipo assim, ó, eu danei. Por que eu danei com você? A gente brincou, por que estamos brincando? Porque agora é o momento. Por que eu não posso brincar com você agora? Porque eu tenho que trabalhar. Você pergunta, você entendeu? Porque esse diálogo, para a criança entender, ela vai falar assim, minha mãe está trabalhando. Minha mãe está fazendo isso. Simplesmente não vai acontecer. O que ela está sentindo? O que ela está sofrendo? Mas na hora que você senta e pergunta, você entendeu que a mamãe já brincou com você e agora eu vou trabalhar? Isso não é um abandono. Isso não vai ser uma trava. Sim. Faz total diferença quando você sabe que você pode bloquear o seu filho. Então, caramba, se eu posso bloquear ele, então eu não vou fazer o que fizeram comigo. Sim. Então, você pode ser uma mãe melhor do que os seus pais. Sim. Mas não para mostrar para o seu pai, mãe, sou melhor do que você. Jamais. Isso é arrogância. Exatamente. Mas sim, para fazer a diferença na vida da sua filha. Porque o objetivo agora é cuidar da sua filha. Porque você já cuidou de você. E os nossos pais são vítimas de outras vítimas. Exatamente. E eles não vão ser perfeitos. Mas a Bíblia diz que honra o teu pai e a tua mãe para que tenha dias longos na terra. Respeito é sobre mim, porque eu sei quem eu sou, então eu te respeito. Honra é sobre você. Então, eles são nossos pais e vão sempre ser. Mas filho não dá conselho para pai. Exato. Outro dia meu pai falou, filha, porque aí com a esposa e aquilo, e aí você tem que fazer. Eu falei, pai, tudo que eu aprendi na minha vida foi com você. O senhor é um homem incrível. Eu tenho certeza que o senhor vai conseguir resolver isso. E as informações que nós temos hoje, elas vêm muito mais rápido do que antes. Antigamente eu não tinha as informações. Eu estava sentada com meu marido conversando sobre pais, né? Eu falei assim, você tem noção que as informações hoje chegam assim, toda hora, o tempo todo no nosso celular. Antigamente nem tinha celular para eles. Então, eles nós deram não o que eles tinham e tá tudo então bem. nós não podemos questionar ou exigir algo que nós estamos dando para nossos filhos, o que eles não tiveram, entendeu? Eu Eles acho que a deram o gente melhor. pode aproveitar, né, pra gente encerrar esse primeiro encontro, esse primeiro episódio, para convidar as mulheres a se olharem. É o que a gente propõe. Sim. Não tenha medo, porque a cura, à medida que a gente vai se conhecendo, ela é maravilhosa. Num primeiro momento, vai doer, né? Às vezes E você fala, precisa nossa, eu não doer, quero, né? eu não quero ver isso. Mas quando a gente acessa um lugar de luz, né? Porque nós somos luz e sombra, mas quando a gente acessa um lugar de luz, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Yes. E quando uma mulher, ela consegue se curar, ela faz todo o movimento à sua volta, Ela cura né? toda a casa. Ela cura toda a casa. E tá tudo bem. e Porque tá- se a mulher não tá bem, o marido não tá bem, os filhos não estão bem. Exatamente. Mas se ela arranca as máscaras de orgulho. Posso falar algo? Posso, você me permite, Paty? Uhum. A Bíblia diz que quando Moisés subiu, que quando Abraão, quando eles subiram ao monte,
eles levaram lenha. Levou Isaac e lenha. Não tire a lenha dos teus filhos. A gente facilita a vida dos nossos filhos porque a gente se compara com os pais. Então, vou ser melhor que a minha mãe. Exato. E vou facilitar a vida dele, né? Então, eles foram para gerar mudança. E sempre que tiver que vir a mudança nas nossas vidas, vai vir uma guerra, uma tempestade. Fique. E a tempestade, olhe para o aprendizado que ela trouxe na tua vida. Coloque lenha e decida mudar. Porque sempre que a gente está para romper, vem uma crença de não merecimento, de não capacidade, de não de identidade para nos fazer romper. Sim. E aí o que eu tenho aprendido? Sempre que é hora de mudar de ciclo, de fechar algo velho para começar algo novo, vai vir uma resistência. Exato. E na hora da resistência, permaneça, continue, que você vai romper. E depois que você romper, pense em recalcular a rota. Quando é tempo de mudança, de crescimento, sempre vai vir a insatisfação, porque crescer dói. Quando vier a insatisfação, mude a rota. Talvez a mudar a rota é pedir perdão. Talvez mudar a rota é ser um pouco mais gentil. Talvez mudar a rota, por exemplo, no negócio, é aplicar gestão. É aplicar missão, visão e valores. É de saber fazer uma reunião de alinhamento de expectativa. Talvez o crescimento, talvez a mudança no casamento seja conversar o chuveiro juntos para perguntar como foi o dia. Talvez seja colocar uma mesa posta para orar com os filhos à mesa. Talvez seja orar junto à noite. Né? Talvez seja demitir aquele funcionário que está na sua empresa pelo dinheiro. Mas que seja feito, né? Esse fechamento de ciclo, Sim, porque para o novo chegar, o velho tem que ir embora. É isso. Estamos com algo novo aqui. Sim, super. Muito feliz, com muito feliz. Entusiasmo em Deus. É isso, gente. Obrigada. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.